Oi, gente, seja bem-vindo à aula 4 de Cristão Integral. Muito bom ter você aqui na nossa plataforma. A gente já está chegando na metade do curso, na metade dessa caminhada. E hoje a gente vai continuar com a nossa matéria de Cristão Integral. Semana passada a gente iniciou falando sobre as janelas da alma, sobre aquilo que a gente vê, influencia o que a gente pensa e aquilo que a gente faz. E a gente pegou uma primeira parte da aula e essa semana então a gente vai terminar o tema Janelas da Alma. Antes de começar, antes de iniciar a nossa aula, eu quero fazer uma oração contigo. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que a gente tem aqui, por essa oportunidade de aprender, de ensinar, Deus, e que cada dia, Pai, a gente possa ser mais parecido contigo, ser mais integral, Pai, em ser cristão, em ser cada vez mais o seu imitador, Senhor Jesus. Obrigado por cada aluno conectado agora nessa aula, obrigado por essa plataforma, obrigado pela oportunidade que a gente tem de levar a sua palavra, de aprender mais da sua palavra. Abençoe esses ensinamentos, que a gente possa estar com os olhos e ouvidos abertos e tomando decisões em relação àquilo que a gente vai aprender. Em nome do Senhor Jesus, amém! Então, semana passada a gente falou sobre janelas da alma. O primeiro ponto ali foi aquilo que eu consumo, aquilo que eu vejo alimenta os meus pensamentos. E a gente falou sobre aquilo que nos é posto para consumir. A gente falou um pouquinho sobre as idades, que o mundo fala o que pode consumir através daquela idade. E a gente relembrou o versículo de 1 Coríntios 10, 31, assim quer comam, quer bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E no final da aula a gente fez uma comparação entre a vida de Davi, que ele foi exposto a algo, e a vida de José. E a gente fez essa comparação que Davi acabou consumindo, acabou assistindo, acabou realizando aquilo que a carne dele falava. E José não, José decidiu fugir. Então, semana passada a gente falou muito sobre aquilo que entra, alimenta o nosso pensamento. Lembra que a gente fez até uma linha do tempo sobre eu consumo, eu penso, eu sinto, eu faço e eu me torno. Então, a gente fez essa linha do tempo, a gente fez essa análise da vida de Davi e de José, e como tarefa a gente colocou para ler o capítulo 39 de Gênesis e escrever como José se comportou em relação ao episódio com a mulher de Potifar. E como podemos aplicar o que José fez como podemos aplicar o que José fez em nossa vida hoje? Então, quando você pega a vida de José ali, você vê que ele realmente fugiu da tentação, ele não ficou na área de perigo. Quando ele viu que ele evitava, tem um versículo que fala, que a gente falou na semana passada, ele evitava ficar perto da mulher de Potifar. Então ele sabia que aquilo poderia ser um problema para ele, aquilo que ele ficaria alimentando com os olhos, sabendo ainda mais que a mulher de Potifar estava afim dele, estava querendo ter uma relação com ele. Ele evitou ao máximo estar naquele contexto, estar naquele local. Claro que ele não poderia fugir, não poderia sair, porque ele era escravo, né? Ele era escravo, então ele era obrigado a ficar lá. E até no ponto quando ela ataca José, que a gente está lendo lá no capítulo 39, ele fugiu, e esse é um grande ensinamento que a gente aprende com José. Quando, às vezes, a gente está num momento de perigo, de tentação, de tensão, e principalmente falando de imoralidade, o fugir é algo primordial, é algo que tem que ser feito. Eu vou conseguir vencer essa tentação, eu vou no meu... Não, fuja, igual José fugiu. Então, o que a gente aprende com a vida de José? Depois você pode, se você quiser, comentar lá no fórum o que você aprendeu, e você também pode escrever só na sua apostila aí, mas se você quiser compartilhar, o fórum está lá para isso, a gente pode usar esse fórum para a gente trocar uma ideia em relação a essa tarefa, mas a gente aprende que zona de perigo, tentação, fugir e não ficar se alimentando com aquilo que pode te destruir. Lembra que a gente fez aquela comparação também com as obras da carne lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Espero que você tenha feito a tarefa. Se você não fez, tira esse tempinho e faz a tarefa. As tarefas também fazem parte da avaliação do curso. Assim como a presença, né, que é você assistir os vídeos, durante o curso, todos os vídeos vão estar ali na plataforma, então você precisa assistir todos os vídeos. Não assistiu um? Precisa assistir todos os vídeos. E também
a prova que a gente vai ter no finalzinho, relembrando tudo aquilo que a gente falou. Semana passada a gente falou sobre os objetivos dessa aula. Eu trouxe aqui, são os mesmos objetivos porque a gente está dando uma continuação na aula. Então os objetivos eram entender qual a influência na minha vida daquilo que eu consumo de entretenimento. Isso aqui a gente viu bastante semana passada, né? Entender a influência daquilo que está entrando, que eu penso, que eu desejo, que eu faço e que quando eu faço eu acabo me tornando. Então, isso foi um dos objetivos que a gente já cumpriu e vai cumprir mais um pouquinho semana passada, na aula passada, e vai continuar hoje. E a gente vai focar muito nesse aqui, ó. Analisar como tem sido o gasto do meu tempo relacionado a mídias audiovisuais. Então a gente vai entrar hoje para um tema em relação a tempo. Como que você está usando o seu tempo? Um cristão integral pega essa preciosidade que Deus nos dá todos os dias, que são 24 horas por dia, e como que você está aplicando isso? O cristão integral aplica isso da melhor maneira, distribuindo entre família, trabalho, lazer, Deus, igreja. Então a gente vai tentar medir aí em cima do tema que a gente falou um pouquinho semana passada, e você vai poder avaliar como que está a aplicação do seu tempo, analisar como que está sendo a aplicação do seu tempo. Em relação a mídias audiovisuais eu coloquei aqui, porque é o tema que a gente estava mais focado, mas você vai poder ver como que está o seu tempo na sua vida como um todo, beleza? Então vamos seguir, vamos lá. Semana passada a gente fez o ponto 1, agora a gente já vai direto para o ponto 2. Essas duas apostilas, a de semana passada e a de hoje, é uma junção de uma apostila só, mas a gente conseguiu completar a de semana passada, agora a gente vai seguir. Então, a gente vai falar sobre o tempo gasto. E tem um versículo muito legal aqui de Salmo 90:12, que fala assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse salmo é atribuído a Moisés. Quem foi Moisés? Aquele cara que libertou o povo lá do Egito e levou o povo até a terra prometida. E aí, durante esse período aí, teve aquele período de deserto, que foi muito tempo que o povo passou por lá. E quando você pensa em Moisés falando sobre ensinar a contar os dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Você sabe contar os dias que você tem? Pô, Felipe, eu não sei quando eu vou morrer, eu não sei até quando eu vivo. Ninguém sabe o dia de amanhã, aquela frase clichê, né? Mas, quando Deus está falando aqui, quando você pega esse versículo aqui, é dar valor para o dia que você tem. Ensina a dar valor para o tempo, para os dias de vida. Talvez uns já estão com os dias de vida abreviados, outros têm mais tempo de vida, mas dá valor para aquilo que você tem, para você alcançar sabedoria. Você entender a sua vida, entender o tempo, entender que tudo que você pode usar e utilizar desse tempo vai te ajudar a alcançar sabedoria. Por isso que quando a gente vai falar sobre cristão integral, o cristão integral sábio, e aí quando a gente, isso até fica redundante quando eu falo o cristão integral sábio, é porque o cristão integral ele tem sabedoria na vida dele. Então, já é cristão integral, é uma pessoa sábia. Então, o cristão integral, ele alcança a sabedoria entendendo o uso do tempo dele. Claro que tem vários outros versículos que falam sobre sabedoria, fala que Deus dá, fala que se você pedir, não é só saber contar os dias e analisar o seu tempo. Isso faz parte de um pacote. Mas uma pessoa sábia, um imitador de Jesus na sua integralidade, faz bom uso do seu tempo. Isso você precisa entender. Jesus, quando inicia o ministério dele, aos 30 anos, ele sabe que ele tinha 3 anos para fazer a missão que ele tinha aqui na Terra. Então ele usava o tempo dele muito bem usado. E nesse tempo ele fazia as missões que ele tinha que fazer, né? Andava falando do evangelho do reino, curava pessoas, mostrava sinais milagrosos, curava pessoas e também tinha tempo com o Pai, tinha tempo que ele separava com Deus, tinha tempo a sós com o Pai, tinha tempo com os amigos, né, que eram os discípulos, aqueles que eram próximos dele, tinha tempo de ir ao templo. Então, você via toda uma divisão de tempo que isso demonstra sabedoria. Vamos lá, eu quero te fazer a primeira pergunta. Deixa eu ver se eu coloquei no slide, acho que eu não coloquei, mas está aí na sua apostila. E a pergunta é, se você não está com a sua apostila, eu vou fazer essa pergunta para você. Você está satisfeito com o uso do seu tempo?
Você está satisfeito com o uso do seu tempo? Ou aquela frase, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, faz parte da sua vida. Você está satisfeito com o uso do seu tempo? Lembrando, Deus te dá todo dia 24 horas. O que você vai fazer com ele depende de você. Todos nós aqui recebemos a mesma carga de tempo todos os dias para realizar ações na nossa vida. O que você tem usado esse tempo para realizar na sua vida? Segundo, quero seguir aqui, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo escrevendo para a igreja de Efésios, falando para a gente ter cuidado com a maneira como a gente vive, que a gente não seja insensato. Insensato está diferente de sabedoria. A gente já está chegando numa linha. Aquele que sabe aproveitar o tempo é sábio. Aquele que não sabe é insensato. Mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitando cada tempo que você tem. Aonde você for, você aproveita a oportunidade para crescer espiritualmente, para crescer pessoalmente nas suas emoções, na sua inteligência, ou para levar a palavra de Deus. Eu não estou falando que você vai ficar o dia inteiro pregando sobre a palavra de Deus, mas sim aproveitando cada oportunidade. Lembra que o versículo base, que é 1 Coríntios 10:31, fala que quer comais, quer beber, façam qualquer coisa. Então, se você está trabalhando, a gente já falou sobre isso, se você está trabalhando, fazendo o seu trabalho bem feito, você está aproveitando ao máximo a sua oportunidade, está aproveitando o seu tempo. Claro que esse versículo está em outro contexto, mas a gente está falando de oportunidade aqui. Você está aproveitando o seu tempo e quando você faz bem o seu trabalho, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus. A pessoa sábia, ela aproveita o seu tempo. E aí, quando a gente fala de tempo, a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre rede social e perigos. Se você pegar, eu estou falando mais de mídia, como entretenimento, filme, seriado, enfim. E eu quero usar um termo aqui que eu vejo muitas pessoas perdendo tempo. Mas você pode usar esse termo que eu vou usar aqui para série, que é algo usado em série, mas você também pode usar para mídia social, para rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, enfim. Você já ouviu a expressão maratonar? Felipe, o que tem a ver isso com cristão integral? Lembra que a gente está falando sobre tempo. Você já ouviu a expressão maratonar? Vou ler o textinho que está aqui na sua apostila. Assistir um seriado, ler um livro ou consumir qualquer produto de entretenimento de forma ininterrupta, frenética e incessante em curto período de tempo. Isso é maratonar. Então, não é só para um seriado. Pode ser ler um livro, pode ser consumir uma rede social, alguma coisa. Fiquei o dia inteiro na rede social. Você maratonou na rede social. Por que maratonar? Maratonar tem a ver com maratona, que é algo longo, algo que leva tempo. Então, você já ouviu esse termo? Será que você já praticou maratonar? Poxa, Felipe, já pratiquei, nunca pratiquei, estou ouvindo disso agora. Pode ser que você tenha feito isso inconscientemente. Você ficou um tempão lá no seu Instagram só rolando feed e vendo nada que te agregue. Porque hoje, eu não quero crucificar o Instagram, o Facebook ou a rede social. Porque a gente está na rede social, a igreja está na rede social. E tem muita ferramenta boa, onde pessoas são abençoadas com aquela rede social, mas também tem o lado ruim. Quando a gente fala de seriado, também tem coisas boas, mas também tem o lado ruim. Então, o que é maratonar? Isso, você lembra que o nosso tema que a gente está falando aqui é o tempo gasto. Maratonar é você ficar um longo tempo, incansavelmente, insistentemente fazendo algo do tipo. Então eu já vi pessoas que lançou um seriado e a pessoa era 10 episódios, a pessoa assistiu os 10 episódios de uma vez. Ficou 1 hora por episódio, ficou 10 horas seguidas na frente da TV, parou para ir no banheiro e nem para comer, ela trouxe a comida na frente da TV e ficou assistindo, porque aquilo era algo importante. Lembra que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas não posso deixar que me escravize. Você acha que isso é um tipo de escravidão? Ficar 10 horas na frente de uma TV assistindo um seriado? Sim ou não? Pensa aí você na sua casa.
Eu coloquei um estudo aqui que eu achei interessante, eu fiz questão de colocar na sua apostila. Ó. Um estudo realizado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, chegou a uma seguinte conclusão em relação a maratonar. Quanto mais solitária é uma pessoa, quanto mais tendência de se isolar essa pessoa tem, mais seriado ela vai assistir, mais tempo em seriado ela vai passar. Por quê? Ah, Felipe, eu assisto seriado com alguém. Olha, dificilmente você vai assistir seriado com alguém e você vai estar trocando uma ideia profunda com aquela pessoa, vai ter um tempo de qualidade profundo com aquela pessoa. Então eles relacionaram, isso é um estudo científico, eles relacionaram que quanto mais solitário, quanto mais o sentimento de solidão, mais a pessoa se afundava a um mundo virtual. E aí aqui eles colocaram com série, mas eu creio que isso também vai para uma rede social, vai para um filme. Então, é diretamente proporcional. Quanto as pessoas mais solitárias elas são, mais elas se afundam nisso. Outra conclusão que eles chegaram. Quanto mais sentimentos negativos que as pessoas não queriam lidar, maior a propensão a apertar o botão de próximo seriado, ou próxima parte, ou próximo episódio, sem pensar. Então, por exemplo, a pessoa está com um problema na vida dela e ela tem que resolver esse problema. Ela tem que restaurar algo com alguém, ou ela está com um problema no trabalho, ou ela está com um problema no peso, obesidade, ou ela está com um problema de saúde. Então, quanto mais pensamento negativo ela tem, quanto mais o problema que ela não quer lidar, que ela não quer resolver, quer levantar e resolver, maior a tendência dela ficar maratonando, ou ela ficar dentro de um círculo que para ela ali gera uma satisfação e um prazer. Então, esse foi um estudo realizado na Universidade do Texas que chegaram a essa conclusão. Pô, Felipe, o que isso tem a ver? Vamos lá, tem muito a ver. Maratonar versus domínio próprio. A pessoa que não consegue se controlar, ela não está demonstrando domínio próprio. É bíblico, isso é bíblico. A pessoa não consegue controlar o uso do tempo dela. Provérbios 25, 28 fala assim, ó, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, a pessoa que não sabe controlar o uso do tempo dela, a pessoa que não sabe a hora de parar. O que é uma cidade sem muros? Vindo lá para a época de Provérbios. É uma cidade que não tem proteção, é uma pessoa vulnerável, é uma cidade vulnerável. Aquela pessoa que tem a tendência a ficar num loop de todo o tempo, consumindo, e não vê a hora passar, a hora que vê passou 5 horas, 6 horas. Gente, isso é real. Tem muitas pessoas vivendo isso, chegando na sua casa, fazendo uma refeição rápida e indo para um seriado e passando um tempo todo no seriado. Então isso é falta de domínio próprio, aquele prazer que aquele seriado gera, ou aquela história, porque o seriado é feito para você continuar e querer ler mais um pouco. Aquela história faz com que a pessoa não consiga se dominar. Então ela acaba maratonando e continuando. Por exemplo, uma pessoa que sabe que tem que acordar cedo no outro dia, ela tem um trabalho a fazer, ela tem que estar às 7 horas no trabalho dela no outro dia, ou um estudante que tem que estar às 6h40 em pé para ir para a escola. Mas aquele seriado está tão interessante que ele vai. E ele vai dormir 3 horas, 4 horas da manhã. Isso também acontece para jogos online, quem é mais jovem aí. Mas a rede social, enfim, qualquer tipo de entretenimento que a pessoa não consegue quebrar esse ciclo. Ela acaba consumindo e não consegue se dominar. Por isso que maratonar tem tudo a ver com domínio próprio. Quem vive esse ciclo demonstra que não tem domínio próprio. Quando a gente fala de domínio próprio, a gente está falando de um fruto do Espírito Santo. Olha, isso aqui é muito importante, hein? A gente está falando que aqueles que têm a Jesus Cristo no seu coração, que receberam o Espírito Santo mora em nós, um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Então, Gálatas 5, 22, 23 fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem tudo a ver com o Espírito de Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala para a gente não apagar o Espírito na nossa vida. Então, quanto mais a gente consome coisas que vêm do mundo, entretenimento, enfim, coisas que... E aí eu já estou falando do tempo gasto. Talvez você esteja até consumindo algo bom, mas aquilo não está sendo
não está tendo um equilíbrio na sua vida, não está tendo um excesso, e aí isso está tendo problemas com seus relacionamentos. E ainda mais quando a gente fala de cultura do mundo, quando você está alimentando a cultura do mundo na sua vida. Então, quanto mais você alimenta a sua carne, que foi o que a gente falou na aula passada, sobre as obras da carne, mais você está diminuindo os frutos do Espírito Santo na sua vida. E o domínio próprio é um dos frutos. Então, isso acaba gerando um ciclo que é difícil de sair, difícil de quebrar, mas claro, pela palavra de Deus você consegue quebrar. Quando você decide, não vou alimentar mais minha carne, você vai alimentar o seu espírito, buscando as coisas de Deus. Eu trouxe um teste aqui, Felipe, será que eu realmente estou vivendo falta de domínio próprio? Será que eu estou quebrando algum princípio? Será que isso não está sendo real, o domínio próprio não está sendo real na minha vida? Olha, pode ser que isso seja uma área de fraqueza sua. Pode ser que sua área de fraqueza seja outra, seja comida, sei lá, ou tudo em excesso, ou você se alimenta em excesso. Mas eu trouxe um teste relacionado a esse momento que a gente está falando, a esse contexto que a gente está falando de mídia social, de série, de filme. Então, eu trouxe um teste aqui e eu quero que você responda aí, tá bom? Eu vou fazendo a pergunta e eu não vou conseguir ouvir, mas eu sei que você está respondendo aí, tá bom? Vamos lá. Então, a gente está falando de maratonar, que é uma palavra mais genérica, assim, relacionada a série, programa de TV, rede social, filme, versus o domínio próprio. Lembrando que quem tem domínio próprio consegue se controlar em relação a isso, sabe a hora de parar, sabe que amanhã cedo vai ter uma coisa para fazer, tem que acordar cedo e você vai ter que dormir cedo. Quem não tem domínio próprio, vai indo, até terminar. A hora que vier é 4 da manhã e 6h30 você tem que estar em pé. Então, maratonar versus domínio próprio. E aí um teste rapidinho para você começar a pensar se você tá com algum probleminha no online aí. Primeira pergunta. Você vai responder sim ou não? Vamos fazer assim, ó. Você que está em casa e se você estiver sentado, eu quero que você movimente um pouco. Então levanta o braço para sim, abaixa o braço para não. Só para você dar uma movimentada, só para dar uma acordada. Se a gente estivesse quando era CNB presencial, a gente ia fazer movimentado. Então a gente vai fazer movimentado agora também. Vamos lá. Você tenta passar menos tempo online, mas não consegue? Se a sua resposta for sim, você levanta a mão. Se for não, você fica abaixado. Você tenta passar menos tempo online, mas não consegue. O que é tempo online? Você todo o tempo vendo a sua rede social, todo o tempo vendo o WhatsApp, todo o tempo... Diferente se você usa para o trabalho, mas eu estou falando de forma de lazer. Você está na sua casa e está lá todo o tempo vendo aquilo. Você já tentou passar menos tempo online, mas não consegue? A hora que você vê, você está mexendo de novo? Sim ou não? Se for sim, levanta a mão. Se for não, mão baixada. 2. Olha isso aqui. Tá sobrando um R aqui. Tenta ir dormir, porém não consegue largar o computador ou o celular. Já aconteceu com você de estar lá mexendo e você tá com sono, tá abrindo a boca assim, ó, bocejando, e você tem que dormir, já tá na hora de dormir, mas você não consegue largar o celular. Ou você deita e leva o celular lá e fica assim, ó. E agora eu quero ver que já aconteceu com você. Você tá mexendo no celular assim, meio que você dá uma piscada do celular cair na sua cabeça. Já aconteceu isso com alguém aí? Não sei se aconteceu, mas se aconteceu, não é um bom sinal. Então você tenta ir dormir, porém não consegue. Se é sim, levanta a mão, se é não, deixa a mão abaixada. 2 perguntas já. Pergunta 3. Você tem necessidade de estar sempre conectado? Que é aquela pessoa que não pode ir pro sítio. Se ela for pro sítio, a rede social dela tá desligada, ela não consegue ver o que está acontecendo. Ou aquela pessoa que leva o celular para tudo que for. Vai pro banheiro e leva o celular. Antigamente era as revistas no celular. Era a revista no banheiro, o livro no banheiro. Agora é celular. Então vai no banheiro, leva celular, vai na cozinha, leva celular, vai no culto, leva celular, e celular está conectado. A pessoa que a todo tempo ela tem que ver, que dá aquela notificaçãozinha, plim, e ela tem que olhar e ver, o Wi-Fi tem que estar ligado, o 4G está ligado, e se a internet cai, meu Deus, acabou o mundo. Sim ou não? Sim, levanta a mão, não, abaixa a mão. 4. Você negligencia tarefas domésticas para passar mais tempo ligado. Ih, Felipe, pegou na ferida. O seriado em dia, mais as louças, né? Os stories tudo postado, mais a casa uma bagunça. Você que é filho e mora com o pai, a mãe puxando tua orelha. E talvez você que já é adulto, deixou de fazer algo que você tinha que fazer, que era a prioridade, você está procrastinando
e está fazendo algo para estar online, para estar conectado. 5. Olha, essa é pesada. As pessoas próximas de si se queixam sobre o tempo que você passa conectado. Alguém já chegou e falou para você, viu, você está mexendo muito no celular. Já falaram para mim. Isso é triste ouvir. Você está muito conectado, dá atenção aqui, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Já aconteceu com você? Sim ou não? Se sim, levanta a mão, se não, abaixa a mão. Vamos revisar as perguntas aqui, ó. Você tenta passar menos tempo online, mas não consegue? Tenta ir dormir, porém não consegue... Tava certo aqui. Não. Tenta ir dormir, porém não consegue largar o computador ou o celular? Tem necessidade de estar sempre conectado? Negligencia tarefas domésticas para passar mais tempo ligado? As pessoas próximas de si se queixam sobre o tempo que você passa conectado? Agora o resultado, presta atenção. Se você respondeu alguma pergunta sim, umazinha só. Se você respondeu alguma pergunta sim, cuidado. Tinha que pôr uma sirene aqui. Cuidado. O online pode estar sendo um problema na sua vida. E aí, o que a gente estava falando? Busque o domínio próprio. Gente, isso acontece sutilmente. É um pouquinho. Aos pouquinhos você vai ficando cada vez mais conectado. A hora que você vê, você perdeu 1 hora da sua vida, 2 horas da sua vida. Então, busque o domínio próprio. Olha, isso é uma das partes mais importantes da aula. Como que você está usando o seu tempo? Busque o domínio próprio. Segundo ponto sobre o tempo gasto. Essa palavra não existe, tá? Até eu procurei em vários lugares e aí eu conversei com outra pessoa. Eu falei, então eu vou usar essa palavra porque eu acho que eles vão entender. Que é a palavra reconsumo. O que significa reconsumo? É você consumir algo novamente. Então, como a gente está falando muito de consumo, é você ir lá e consumir alguma coisa de novo. Então, eu trouxe uma pesquisa aqui também, mais uma pesquisa que eu trouxe, está ali na sua apostila e eu vou ler com você. Ó. De acordo com estudiosos da Universidade de Chicago, o consumidor ganha ideias mais profundas e ricas com o reconsumo de algo. Então, você ganha ideias mais profundas e mais ricas com o reconsumo de algo. Ou seja, é como se o nosso cérebro criasse camadas cognitivas mais profundas, desenvolvendo melhor as áreas de interpretação e atenção. Outro efeito causado por assistir novamente histórias é o desenvolvimento de identificação com os personagens e tramas. Então, o que é o reconsumo? É você assistir várias vezes um filme. Já aconteceu com você? Você gostou de um filme e aí tá na hora de assistir um filme lá, alguém fala, vamos assistir um filme, daí você fala aquele filme que você gostou e você quer assistir de novo. Ou um seriado que você assiste várias vezes, aquele seriado pode ser vários episódios, porque está continuando, ou você já terminou, já assistiu aquele seriado inteiro e em determinado momento da sua vida você fala, eu vou assistir de novo, porque você quer se conectar de novo com aquela história, você quer ir mais a fundo daquela história. E sabe o que acontece com o reconsumo? Você acaba achando coisas que são ruins, que você acaba achando que não é tão ruim. Vou te contar de um seriado que eu assisti uma vez, e esse seriado falava de um serial killer. E esse serial killer, que é uma coisa ruim, ele matava serial killer. Então, poxa, você pensa, mas um serial killer que mata serial killer é uma coisa boa. E aí você acaba achando que aquilo é uma coisa boa. E você acaba consumindo aquilo na sua vida e acaba entrando uma ideia errada porque você está se conectando. Vou ler aqui o que a pesquisa fala. Você ganha ideias mais profundas e ricas. Seu cérebro cria camadas cognitivas mais profundas. Então você acaba se conectando cada vez mais com aquela história. Felipe, o que tem a ver com cristão integral? Olha só. Na sua apostila está assim, reconsumo versus meditar. É ruim o reconsumo? Não. Se você reconsumir coisas boas. Olha o segredo aqui. Salmo 1 já falava sobre reconsumo. Olha lá, vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores.
Ao contrário, olha o reconsumo aqui. Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Pronto, reconsumo. Meditar na lei dia e noite. Lembra aquela pesquisa que o pessoal fez aqui na Universidade de Chicago, falando que quando você reconsome um negócio novamente, você cria mais identificação com aquilo, você tem ideias mais profundas, mais camadas na sua mente em relação àquilo? A palavra de Deus falava isso, olha que incrível. Salmo 1. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. A palavra de Deus é viva e eficaz e quando você reconsome aquilo, num dia você entende aquilo, um versículo de uma maneira, no outro dia você entende mais profundamente e no outro dia Deus te mostra outro ensinamento. A palavra de Deus não é incrível? Reconsumo. Reconsumo versus meditar. O salmista que tinha prazer, satisfação em meditar nessa lei dia e noite, em reconsumir essa lei e estar cada vez mais conectado. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais você consumir e reconsumir seriado, filme, rede social, mais conectado você vai estar. Por isso, a minha indicação para você, como seu pastor aqui nessa matéria, seu professor nessa matéria, é você consumir e reconsumir a palavra de Deus, porque isso vai gerar fruto na sua vida. E aí tem uma grande pergunta, uma pergunta chave. Pô, Felipe, por que eu consumo seriado e não consumo a palavra de Deus? Porque é isso aqui, ó. O salmista tinha satisfação. Você tem satisfação em meditar na palavra de Deus? Você tem prazer em meditar na palavra de Deus? Outras versões falam. Você tem alegria em meditar na palavra de Deus? Ah, Felipe, eu não medito, eu acho chato, eu não gosto de ler. Gente, tem tanta... Olha, ler, hoje você pode ouvir, você pode assistir, deve ter a Bíblia em filme, todo filme, a Bíblia inteira em filme, deve ter um monte de seriado sobre a Bíblia. Você pode aprender um monte na palavra de Deus. Só que você precisa encontrar satisfação nisso. Por que o seriado te prende? Porque muitas vezes você encontra prazer naquilo, mas você está alimentando a sua carne, a rede social está alimentando a sua carne, inveja, luxúria. Você tem satisfação em meditar na palavra de Deus? Isso é um ponto-chave. Você precisa meditar nessa lei. E às vezes, como um seriado que você não gosta, às vezes não gostou de assistir o primeiro episódio, mas depois você entendeu e achou legal. Talvez seja isso que você precisa fazer na palavra de Deus. Assistir, ler a primeira parte. E talvez você não entenda muito bem na primeira vez, mas você vai ler de novo, reconsome, até Deus te dar um entendimento que vem do sobrenatural de Deus. Cristão integral busca isso. Busca reconsumir a palavra de Deus. Eu queria deixar um cálculo aqui para você. Ó. Pense nisso. Calcule o tempo gasto em série. Então fica de olho na tela aqui que eu vou... às vezes a gente não consegue mensurar quanto tempo a gente gastou num seriado. Quanto tempo a gente gastou assistindo um seriado? Eu vou colocar esse link, olha que link fácil, o nome do site, t.me, time, né? t.me. Então, você depois pode acessar esse site, eu vou colocar lá no fórum, mas eu quero fazer uma simulação aqui, rapidinho, daquilo que você pode ter gastado do seu tempo. Seguinte, vamos lá, vou fazer uma simulação aqui com você. Então vamos lá, pessoal. Por exemplo, eu peguei o site ali e ele vai abrir essa tela aqui. A gente tem que escrever, por exemplo, você vai pensar num seriado ou num filme que você assistiu, você vai jogar aqui. Vou colocar de um seriado que a gente falou bastante nos últimos dias aí, falou tá bem famoso, que é La Casa de Papel. La Casa de Papel. Ele vai pesquisar aqui, vou clicar aqui. 2 temporadas. Colocou ali, ó. Se você assistiu as 2 temporadas de La Casa de Papel, você já gastou 1 dia, 12 horas e 10 minutos da sua vida. Vamos colocar outro seriado aqui. The Walking Dead. Vamos ver, The Walking Dead. Vamos lá. Quantas temporadas tem The Walking Dead? 10 temporadas. Você está assistindo esse seriado, você já gastou 5 dias juntando com The Walking Dead e La Casa de Papel, já são 5 dias da sua vida. Um clássico aqui. Friends. Sei lá, eu vou jogar aqui alguns seriados, tá? 10 temporadas. Já são 9 dias. Vamos colocar mais um aqui. Mais um seriado aqui. Vamos pensar. Vamos ver uns seriados antigos. Lost. Tô jogando uns seriados aqui.
Aí. Olha só. 13 dias, 15 horas e 24 minutos. Eu coloquei 4 seriados aqui. 4 seriados. São 13 dias, 15 horas e 24 minutos que gastou. Eu joguei alguns seriados. Você pode jogar um filme, você pode jogar alguma coisa que você assistiu aí. Então, 13 horas, 15 minutos e 24... 13 dias, do 13 horas ao 13 dias, 15 horas e 24... Me lembrei mais um seriado aqui, eu vou colocar aqui, vamos ver, vai aumentar aqui. Vamos ver aqui. 8 temporadas. Olha lá. 16 dias, 23 horas e 24 minutos que se você assistiu esse seriado, você gastou da sua vida. Pô, Felipe, tudo isso que você gastou com a sua vida. Eu peguei um estudo ali, uma base, se você dividir lá um tempo de ler a Bíblia 1 hora por dia, 1 horinha e pouquinho, você lê a Bíblia em 90 dias. Lendo 1 hora por dia, 90 dias. Então são 90 horas para você ler a Bíblia. 90 horas. 4 dias tem 96 horas. Vamos arredondar então a ler a Bíblia em 4 dias, em 96 horas. Lendo a Bíblia 1 hora por dia, você lê em 90 dias. Então dá 90 horas. Se você arredondar, vou arredondar para 96, que são 4 dias, com esse tempo aqui você poderia ter lido a Bíblia 4 vezes. Lendo 1 hora por dia. Desses seriados aqui. Tem gente que tem uma lista muito mais grande, muito maior desses seriados. Então, pensa como que você está gastando seu tempo. Olha, eu queria te passar, não vou te dar de tarefa, mas eu queria que você entrasse nesse site aqui e fizesse esse teste para ver o tempo que você está gastando em seriado. Vamos voltar aqui para nossa aula. Faz o teste lá, se você tiver coragem, faz o teste e vê quanto tempo você tem gasto em seriado, beleza? Vamos seguir aqui. Coloquei um versículo aqui que é importante. Ó, a palavra de Deus fala assim, ó, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que tem a ver com o tempo? Olha só, gente. A palavra de Deus está falando que tem muito trabalho para fazer. Que a colheita é grande, que muitas pessoas ainda vão chegar a Jesus Cristo, que tem uma obra grande para ser feita. Mas ele não está falando que não tem pessoas para a gente chegar e levar essa palavra. Mas está falando que os trabalhadores são poucos. Aqueles que estão dispostos a usar o seu tempo e trabalhar pela colheita são poucos. Muitas vezes, e é uma verdade isso aqui, ó, por muitas vezes reclamamos de falta de tempo, mas na realidade é a falta de prioridade. Essa frase, ela é impactante na minha vida, assim, porque por muitas vezes eu reclamei por falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Eu não tinha prioridade na minha vida. O meu tempo estava saindo e estava fugindo pelas minhas mãos, em entretenimento, em coisas que eu estava deixando passar e as prioridades estavam ficando de lado. Então, pense na sua vida. Será que você está tendo falta de tempo ou falta de prioridade? E o ponto 3 sobre janelas da alma é onde colocar os seus olhos. A gente falou, né? Qual é o perigo de colocar os olhos nas coisas do mundo, na cultura do mundo, e vamos para a palavra de Deus, que é onde Deus fala para colocar nossos olhos. Onde colocar nossos olhos? Salmo 119, 37 fala assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. Olha que legal, desvia os meus olhos das coisas inúteis, não faz eu perder tempo, Deus, com coisa que não vai acrescentar nada na minha vida. Que essa seja a nossa oração toda manhã. Desvia meus olhos das coisas inúteis, Deus. Que eu possa colocar meus olhos nas coisas de Deus. Olha que oração incrível. Faz-me viver nos caminhos que traçastes. Primeiro ponto. Buscar a Deus nos livros de armadilhas. Quando você coloca seus olhos em Deus, você fica longe das coisas do mal. Ó, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Pois só Ele tira os meus olhos dos pés da armadilha. O Edinho usou uma vez uma ilustração que falava sobre nota falsa, que eu não sei qual foi certinho o contexto que ele usou, mas ele falou assim, você já pegou uma nota falsa, uma nota de R$100 falsa?
Como que você identifica a nota falsa? Ah, essa nota falsa ela é falsa porque ela está mal impressa aqui. Essa aqui ela é falsa porque esse número saiu errado. Essa é falsa. Como que você faz para identificar uma nota falsa? Você precisa saber como é a verdadeira. Você sabendo o que é verdadeiro, o falso você consegue reconhecer fácil. Então, se os seus olhos estão voltados para o Senhor, para as coisas de Deus, Ele vai te livrar das armadilhas do mundo. Entendeu esse princípio? Se você... Às vezes a gente fica preocupado, em que eu vou colocar meu olho, onde eu vou colocar meu ouvido, o que eu estou consumindo. Se os seus olhos estão voltados para as coisas de Deus, automaticamente eles não vão estar voltados para as coisas do mundo, porque você já vai estar gastando o teu tempo fazendo a obra de Deus, cuidando da sua família, fazendo o seu trabalho. Entendeu o princípio? Se você voltar os seus olhos para Deus, automaticamente Ele vai te livrar das armadilhas. 2, e tem uma promessa, tem uma promessa aqui que Deus dá para aqueles que colocam os seus olhos nele. Eu vou ler o versículo inteiro aqui, só está uma parte, né? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno. E aí vamos para cá porque faz parte da nossa aula. Que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Olha que incrível isso aqui, a palavra de Deus é muito viva. Tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Olha a promessa de Deus. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Deus está prometendo refúgio, nosso refúgio é no céu. Nós teremos uma fortaleza, nós teremos provisão, suprimento de pão e água não faltará. Para quê? Para aqueles que falam que é correto, anda corretamente, falam que é reto, recusa lucro injusto, não aceita suborno, tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse é o cristão integral, gente. Esse é o cristão integral que a gente busca, que eu estou buscando e que cada um de vocês está buscando ser. Beleza? Vamos lá. Tarefa, nossa tarefa de hoje. A gente falou um pouco sobre o tempo, falou onde nossos olhos devem estar. E a minha tarefa de hoje é uma tarefa simples, mas eu creio que é de extrema importância para a sua vida. Fala assim, como que você tem gastado o seu tempo? A gente colocou lá no começo, né? Você está satisfeito com o seu tempo? E eu volto a te perguntar. Como que você tem gasto o seu tempo? A gente até fez ali, entrou naquele site, mediu mais ou menos o tempo que a gente gastou com seriado. A gente não conseguiu nem medir rede social, enfim. Mas como que você tem gasto o seu tempo? Você tem uma agenda diária ou semanal? Você sabe o que você vai fazer amanhã ou você deixa a vida me levar? O que aparecer eu faço? Não tem nada que fazer hoje, então eu vou ficar só de boa. Coloque em um papel suas principais atividades. Então foi 2 perguntas. Como você tem gasto seu tempo? Você tem uma agenda semanal ou diária? E aí uma indicação. Coloque em um papel suas principais atividades. Deus, trabalho, família, igreja, lazer. E visualize se elas estão equilibradas. Opa, se eu estou tendo mais lazer do que trabalho e família, é uma coisa errada. Se eu estou tendo mais trabalho e não estou tendo tempo para Deus, tem alguma coisa errada. Esse aqui tem que estar em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Então, você tem que colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. E aí, minha família é em último lugar na minha vida. Opa, então, coloca a sua agenda. Visualize se elas estão equilibradas. E aí a pergunta final que eu quero te fazer. O que você pode melhorar? O que você pode melhorar nessa sua agenda para você crescer com Deus? O que você pode fazer para equilibrar melhor essa sua agenda? Beleza? Então, como você tem gasto seu tempo, você tem uma agenda diária semanal e coloque suas atividades num papel para você visualizar melhor isso aí. Quero orar com você, foi uma alegria estar com você nessa aula. Eu sei que essa aula às vezes choca, principalmente quando eu joguei os seriados que eu assisti naquele site ali. Eu fiquei impressionado, o tempo que eu gastei com entretenimento de coisas que eu nem lembro mais, que eu nem sei direito a história daquilo, que eu poderia ter gasto com coisas de Deus, crescer com Deus. Então, que Deus possa estar te sondando para você ser um cristão integral, que as janelas principais, que são seus olhos e seus ouvidos, possam estar focados no Senhor, que Ele vai
te livrar das armadilhas. Vamos orar para a gente encerrar essa aula. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por cada aluno. Quero te agradecer por mais essa aula, Pai, que a gente possa estar no nosso dia a dia, visualizando aquilo que a gente precisa melhorar no nosso tempo, sondando, Pai, o nosso tempo, sabendo contar os nossos dias, Pai, para usar eles de melhor forma, Deus. Que o Senhor abençoe cada aluno, que a gente entenda que a nossa colheita é grande, que tem muita coisa para ser feita, Pai, que a gente não perca tempo nisso, que a gente dedique a Deus, a nossa igreja, a nossa família, nosso trabalho, que tudo aquilo que a gente faça, Pai, venha a acrescentar na nossa vida e venha engrandecer ao Senhor, Pai. É que eu te peço e te agradeço por mais essa aula, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana, tamo junto, tchau.